A nossa ideia aqui é falar sobre tendências dos planos de saúde para 2026. Uma das coisas que eu durmo e acordo pensando é como que a gente faz juntos a quatro mãos, operadora, corretora e cliente, que o benefício seja sustentável, né? Hoje eu vejo os meus filhos e os meus futuros netos que precisam se manter com plano de saúde, mas hoje, neste dia, a gente impacta o futuro dos nossos netos, certamente. Então, sem dúvida nenhuma, Raquel e Dr. Elton têm trabalhado muito sobre a conscientização, como que todos nós juntos podemos fazer a nossa parte. Eu acho que aqui a intenção é que a palavra seja deles, né? Para que vocês também, caso queiram perguntar e participar, sem dúvida nenhuma, a gente tem as duas referências do mercado de saúde. Então, Raquel, se você puder falar um pouquinho quem é a Raquel, né? Sua trajetória, mas e o que você realmente entende como... O que a gente pode fazer para apoiar as seguradoras a terem os planos sustentáveis? Obrigada, Mari. Elton, prazer estar aqui com vocês. Todo mundo ouve bem? É esquisito que a gente está ouvindo o barulho da feira e você... tá bom, então tá certo. Gente, bom, em primeiro lugar, Raquel, sou atuária de formação. Tenho, entre idas e vindas, 15 anos de Sul América, fiquei 10 anos, tive uma rápida saída, fui para a Redditor. Aí, na minha última semana de Sul América, a Redditor compra a Sul América. Eu falo, gente, o que eu faço? Fico, vou, não, vem. Fiquei 10 meses olhando ali a operação assistencial de fato, hospitalar, o que foi um super aprendizado para mim. E aí recebi o convite para voltar para a Sul América aí como CEO da operação de saúde odonto. Mas sendo atuária de formação, eu estou há 23, 24 anos no setor de seguros, né? E as duas outras empresas que eu trabalhei antes da Sul América foram a Yasuda Seguros, que foi comprada pelo Grupo Sompo, e a AGF Saúde, que depois mudou de marca, e a Allianz, o Grupo Allianz hoje. Eu não sei dizer qual é o primeiro e qual é o segundo, mas são os dois maiores grupos seguradores do mundo. Um é alemão, o outro é japonês. Me entristece muito saber que os dois maiores grupos seguradores do mundo desistiram de trabalhar com saúde no Brasil. Então, acho que essa frase, que pode parecer depreciativa para o nosso setor, é muito mais do que isso, é um sinal de alerta para uma coisa que há muitos anos é um dos 3 maiores desejos da população brasileira, só perde para educação e casa própria. E, infelizmente, a gente vê uma estagnação do mercado aí na casa dos 25% da população com saúde suplementar. A maior parte esmagadora disso são planos empresariais, dado que os planos individuais tiveram sua oferta muito reduzida lá em 2004, 2005, quando o governo veio com uma intenção de proteger o beneficiário, que foi a regulação do reajuste, e simplesmente fez com que as operadoras, grande parte delas, deixassem de oferecer essa alternativa. Então, hoje a gente tem uma oferta reduzida, o que nos leva a esses mais de 80% da população com planos empresariais. Então, conversar com RHs, né, conversar com lideranças de empresas nesse sentido é fundamental, porque a gente só vai conseguir construir alguma coisa no setor de saúde juntos, né? No final do dia, nós aqui fazemos uma intermediação das operações, né, para ter a melhor gestão possível do recurso financeiro e a melhor assistência para o que é o maior ativo de qualquer empresa, seja qual for o seu ramo de atividade. Pode ser uma mineradora, pode ser da indústria do luxo. O beneficiário, o funcionário e os seus familiares são o maior ativo de qualquer empresa. Então, estar com vocês aqui e discutir temas sensíveis para o nosso negócio, que afetam a conta que vocês pagam no final do dia, a gente intermedia, mas repassa para as empresas, é fundamental. Então, obrigada pelo convite, Mari, para aquecer os motores. Acho que vai ter bastante coisa tensa para a gente falar, mas que pode ser um game changer aí para os próximos anos. Doutor Elton. Bom, vamos lá. Estão me ouvindo, né? Primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dizer que para mim é um prazer, Mari, estar com você aqui, estar com a Raquel, minha presidente lá na Fena Saúde. A Raquel
assumiu a Fena, tem conduzido lá todo o trabalho aí em relação às operadoras e seguradoras que estão na Fena Saúde, com muita capacidade, com muita competência. Eu acho isso um momento muito importante que a gente está vivendo, inclusive na Fena Saúde. Mas eu sou médico de formação, eu me formei na UFMG em Belo Horizonte. E na minha formação eu encerro a faculdade de medicina e vou fazer uma residência de saúde pública. E na saúde pública, na época, a gente tinha 3 opções. Ou a gente faria epidemiologia, ou faria medicina do trabalho, ou saúde ocupacional, que era o termo politicamente correto, ou faria gestão em saúde. E eu optei por já ali para fazer gestão em saúde. Fiquei no Hospital das Clínicas da UFMG, depois na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. E, por fim, eu sempre trabalhei com cooperativas e aí isso juntou na Unimed de Belo Horizonte. Eu era um executivo e fiquei 8 anos como executivo da Unimed e, na sequência, eu fui presidente da Unimed 8 anos. E nesse período a gente teve assim, uma estruturação e um crescimento muito importante da Unimed de Belo Horizonte. E de lá para cá, já no final da minha gestão, eu venho para a seguradora do sistema Unimed, que é a Seguros Unimed. Eu chego em 2011 e no dia 19 de agosto de 2015, portanto há 10 anos, eu assumo a presidência da Seguros Unimed. Desde então, a gente tem trabalhado no sentido de ser o que eu entendo que é a seguradora do sistema Unimed, complementa as cooperativas, atua em conjunto com essas cooperativas. E a gente fica nos mercados, especialmente no mercado de São Paulo, no mercado de Brasília, que a gente tem uma atuação mais forte, além da comercialização de planos nacionais. A gente vem vendo uma mudança, assistindo uma mudança cada vez mais relevante em relação ao nosso mercado. Eu acho que é aí que a gente entra no primeiro ponto, né? É inegável que a gente tem o que a gente chama de transição demográfica. Nós já não estamos mais em transição. O Brasil já não é mais um país de jovens, nós já transicionamos para um país que tem determinadas, ou seja, a faixa etária dos brasileiros hoje já é compatível com países europeus. Não sei se você sabe, o país mais rico do mundo, né, no final da Segunda Guerra, à época, nem era os Estados Unidos, era a Inglaterra. E naquela época, a idade média dos ingleses, 45, 40, era 44 anos. 1945, 46. Portanto, o fenômeno que nós estamos vivendo, ele é muito novo, ele é muito recente, onde as pessoas, então, passam a ter uma longevidade. E eu digo que, tenho falado lá para o meu público lá, Raquel, plano de saúde que não souber cuidar de pessoas idosas, vai sair do mercado. Porque nós já temos 15,5% hoje de população acima de 60 anos e vamos ter mais de 37% em 2070, logo ali. Portanto, a necessidade do desenvolvimento de novas capacidades, de novas habilidades, de novos relacionamentos, novas formas de encarar o cuidado com a saúde das pessoas, para mim vai ser um diferencial que vai definir quem permanecerá no mercado e quem eventualmente vai sair do mercado, porque não vai ter as capacidades, as qualidades, os requisitos, né, exigidos por esse mercado para atuar. Junto com a transição demográfica, você tem a chamada transição epidemiológica. As pessoas que se envelhecem, elas têm uma outra forma de adoecer e de morrer. Elas vão passar períodos muito longos de suas vidas doentes, com doenças crônicas, que não vão se curar nunca, mas que precisam ser cuidadas. E aí a gente tem que pensar como é que vai ser esse novo mercado de plano de saúde, e eu posso assegurar que vai ser muito diferente desse mercado que nós temos hoje, né? O meu plano tem X hospitais, o outro tem X mais 5 hospitais, isso vai ser muito menos relevante do que tipo de atenção, que tipo de cuidado cada um dos planos vai conseguir ofertar. O chamado pacote de serviços, que claro, vai incluir serviços hospitalares, mas isso vai ser muito menos determinante nesse processo do que
da forma como nós assistimos nos dias de hoje. Então, basicamente, para começar aí, para esquentar um pouquinho a conversa, eu começaria por aí. Raquel, nós estávamos falando dos grandes desafios que as seguradoras têm para que o mercado seja sustentável, né? O que você contribui em relação a esse tema? Quais são os principais desafios? Eu acho que o desafio para começar, Mari, não é da seguradora, né? Não é da operadora, e aí tanto faz a bandeira. Como o Elton disse, eu estou à frente da Fena Saúde hoje, junto com uma diretoria aí, super competente, mas eu falo hoje muito além do que em nome da Sul América. Eu falo em nome da Seguros Unimed, eu falo em nome da Bradesco, eu falo em nome, enfim, de todas as operadoras, o Mint, todas as operadoras que fazem parte da Fena Saúde e as que não fazem também, porque os desafios são exatamente os mesmos, né? O Elton passou pela questão do desafio aí do envelhecimento populacional, que a gente achava até alguns anos atrás que era o maior desafio que a gente tinha, né? Então, historicamente, a gente tinha ali uma pirâmide invertida, onde tinha uma população jovem muito maior do que a população idosa, e cobrando um prêmio dos jovens que ajudasse a custear, que ajudasse a subsidiar os mais idosos, a gente tinha ali a conta mais ou menos fechando. Isso ao longo do tempo foi virando um barril e hoje está virando uma pirâmide de fato. As pessoas estão tendo menos filho, as pessoas estão vivendo mais e isso é maravilhoso, com mais qualidade de vida, mas isso gera um envelhecimento populacional. Ainda assim, o que nós não prevíamos é que crianças de até 8 anos, por exemplo, custariam mais do que idosos na última faixa etária do plano de saúde. Não parece óbvia, né, a informação. E aí, quando a gente vai olhar com maior detalhe tudo isso, tem um ator muito importante no nosso setor, que é importante para a gente, que é o nosso órgão regulador, mas que é importantíssimo para vocês que pagam a conta no final do dia, que é a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Então, aqui eu já aproveito para fazer um clamor, que eu tenho certeza que é do Elton também, para que vocês, enquanto representantes da iniciativa privada, participem mais ativamente das decisões que são tomadas na ANS. Porque as decisões são tomadas lá para que um terceiro pague. De novo, a gente vai fazer a intermediação, vai fazer o primeiro pagamento, vai lançar na fatura e cobrar o reajuste em cima do que for pago ali. E aí, voltando para essa problemática das crianças até 8 anos custando mais do que pessoas na última faixa etária, ou um outro dado alarmante, a gente gasta mais com crianças até 8 anos do que com medicamentos oncológicos. Não faz sentido, né? E aí, quando a gente olha para trás e busca a raiz desse problema, isso passou por uma liberação da ANS de terapias sem qualquer tipo de limite, o que é ótimo para quem precisa. Então, as crianças que precisam efetivamente dessas terapias têm que ter sem limitação. Mas o grande problema é que não teve uma DUT lançada junto com isso. O que é DUT? Uma diretriz de utilização. Quem pode ter sem limite, quem não pode ter sem limite. Hoje é tudo para todo mundo. E no tudo para todo mundo, a gente começa a cair em oportunismos e em fraudes. E se eu dissesse para vocês que tem crianças que estão enquadradas, que estão com diagnóstico, mas que muitas vezes não têm diagnóstico, ali do espectro autista, e que tem uma prescrição de carga horária de 8 horas por dia de terapia. Que hora que essa criança come? Que hora que ela dorme? Qual é o momento do ócio, que é absolutamente fundamental para uma criança, para o desenvolvimento de qualquer criança? Isso não existe. Então, se formou uma indústria, de novo, tem aqueles que têm que ter uma quantidade de horas muito maior, e isso é absolutamente correto, mas tem muita gente que não tem que ter, tem muita criança que está com diagnóstico equivocado ou que está sendo submetida a uma quantidade de horas muito maior do que deveria estar sendo submetida de terapia. Esse é um dos problemas que a gente enxerga, tá? Eu vou dar um exemplo lá de dentro de casa, tem uma determinada praça, ali no ABC, aqui em São Paulo, onde a gente percebeu uma incidência de fraude muito grande. Uma dessas empresas do método ABA custeava advogados e atrás das famílias que tivessem crianças nessa condição, custeavam o plano de saúde, custeavam o advogado para judicializar as empresas, para conseguir ali uma quantidade maior, muito maior de horas do que essas crianças deveriam ter.
Uma criança dessas chega a custar por mês 60 mil, 80 mil, 100 mil reais. Uma criança. E aí, quando a gente foi entender melhor o problema, a gente tomou a decisão de abrir uma clínica. Até para operar esse negócio e conseguir apoiar as famílias efetivamente e conseguir dar os próximos passos nisso. Os números são alarmantes, porque das 100 primeiras crianças que foram atendidas, todas essas que já estavam em tratamento há pelo menos 6 meses, 42 delas, 42%, não tinham o diagnóstico. Uma delas tinha um tumor cerebral. Foi operado, inclusive, está bem. Mas que poderia ter sido descoberto há pelo menos 6 meses atrás. E no restante, eu acho que se tiver 10% dessas crianças que ficaram com a quantidade de horas prescritas inicialmente, é muito. Então, estou trazendo aqui um tema que é super sensível, que quando a gente fala, não parece ser crível. A operadora está querendo, o Elton ali está querendo economizar. Não é, gente. A gente está querendo fazer a melhor gestão, com a melhor entrega de saúde, com a melhor entrega de assistência, para que a gente tenha perenidade nesse serviço. O princípio do mutualismo que rege qualquer setor de seguros, pode ser o automóvel, pode ser o vida ou pode ser o saúde, é um só. O princípio do mutualismo nada mais é do que um balde de dinheiro onde todo mundo coloca um pouquinho lá dentro. Se esse dinheiro acaba, é insuficiente para cobrir as despesas de quem precisar e se precisar, o que a gente vai ter que fazer? Passar o chapéu de novo e pedir mais dinheiro para esse balde, o chamado reajuste. Então, quando eu menciono essa questão aí do espectro autista, tem uma outra questão por trás que permeia diversas outras frentes, que são as fraudes. São as pessoas oportunistas usando um benefício pago muitas vezes por uma empresa para enriquecer de forma ilícita. E a quantidade de gente que vai em clínica de estética e faz botox, fracionando, fingindo que é consulta de dermatologista e fracionando esse recibo. E a quantidade de pessoas, que aí não pode não ser uma fraude, mas pode ser um abuso, ou é um abuso com certeza absoluta, que escolhe um médico para fazer uma determinada cirurgia e ao invés de perguntar quanto custa essa cirurgia, ela passa para o médico qual é o limite de reembolso que ela tem disponível. Mal comparando, é a mesma coisa que você chegar numa concessionária hoje e perguntar qual o valor desse carro e o vendedor te responder, depende, quanto você tem na conta. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vive hoje que encarece tudo que a gente está vendo. As operadoras não querem aplicar reajustes altos, quiçá reajuste querem aplicar. Quanto menor for esse impacto, o preço mais acessível a gente vai ter. E quanto mais acessível for esse preço, maior vai ser a população tratada. Acho que é isso, né, Elton? Perfeito, Raquel. Acho que um dos pontos muito importantes é a preocupação, o RH também olhar para esse dado, né? Porque como broker nós temos acesso às informações mensais para que juntos seja possível trabalhar o aculturamento, né? Como que a gente vai conscientizar as pessoas que isso não é uma caridade, isso é uma fraude e a fraude precisa ser punida. Então, eu tive casos, inclusive, de mostrar para o meu cliente que tinha um grupo de sócios que estavam utilizando esse benefício em prol da estética, né? E que não é mais uma situação que precisa ser permitida, né? Independente da classe, a gente realmente precisa conscientizar e utilizar o benefício da melhor forma. Doutor Elton, por favor, contribua. Eu vou começar do ponto que a Raquel encerra a fala dela, assim. Só existe um pagador na saúde suplementar, que é o beneficiário, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Portanto, não existe fraude contra operadoras, existe fraude contra o mútuo das pessoas que confiaram naquela operadora para ter a sua proteção, o seu benefício de saúde, né? Não é fraude do TEA, ou seja, são pessoas que estão... Na verdade, no Brasil nós temos essas questões, né? De repente, a agência definiu que as chamadas terapias seriadas não tinham mais limitação e todo mundo poderia ter acesso a essas terapias. E, de repente, você está no sul do Pará, lá em Parauapebas, nós temos clientes importantes lá, não tem as pessoas que oferecem essa atenção.
E aí, de repente, começam a aparecer os oportunistas, aquelas pessoas que topam fazer um negócio ali com baixíssima qualidade técnica e com altíssimo preço, né? Pegando o caso do autismo, que a Raquel falou, que é um caso, viu, Raquel? Seguros Unimed, a gente tem hoje 9% de custo com terapias oncológicas ambulatoriais e 10% do nosso sinistro são as chamadas terapias seriadas, que era 2,5%, né? Subiu para... que sempre teve terapias, né? Mas quando você diz, ó, pode ser indefinida, pode fazer 3 sessões por dia, se quiser, e etc., tudo mais, isso ganha um outro contorno, isso faz com que as pessoas vejam de uma outra forma essa questão, né? Então, dentro dessa questão, quando a gente está falando, por exemplo, de espectro autista, por que chama espectro? Não existe uma condição patológica chamada autismo. Existe um conjunto de condições que podem ser classificadas dentro do chamado espectro autista, que vai de 1 a 100. Tem pessoas muito graves, né? Pessoas que têm aí hiperatividade, meninos que na época a gente tratava como crianças agitadas e tudo mais, isso tudo agora está dentro de um espectro e que precisa de um tratamento. Existem inclusive autistas. O Elon Musk, não sei se você sabe, ele tem diagnóstico de autismo. É um tipo de autismo chamado de alta performance, né? E esse autismo também, ele precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado, mas nada que vai precisar de 8 horas, 10 horas de terapia diária, porque você vai atrapalhar um cara, né, que tem a capacidade mental que aquela pessoa tem. Muitos têm isso como um diferencial. Então, no momento que a gente cria essas condições, os mútuos que nós formamos nas operadoras passam a ter que pagar medicamentos muitas vezes, né? E nós temos agora, além dessa questão do autismo, tem uma emergência no nosso segmento, que são as chamadas doenças raras. São terapias, não é de alto custo não, gente, de altíssimo custo. Um medicamento de 9 milhões de reais, um outro medicamento de 18 milhões de reais. Tratamentos que podem custar 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões. Então, na verdade, para você conseguir que o mútuo das pessoas que aderiram àquela operadora arquem com tratamentos tão relevantes do ponto de vista de preço, ainda que muitos desses tratamentos sejam revolucionários, tá? Mas está fora da capacidade das sociedades, não é brasileira não, no mundo inteiro não tem ninguém incorporando tecnologia, né, as chamadas medicações de doenças raras, a incorporação de novas tecnologias da forma como o Brasil tá fazendo. O Brasil aprovou uma lei, né, do senador Romário, que foi o relator, e ele sequer sabia o nome dos medicamentos. Mas que agora, se o medicamento for aprovado lá na Inglaterra, ele automaticamente passa a ser aprovado aqui no Brasil. E lá na Inglaterra, o cara falou, não é assim, vocês não devem ter entendido. Ele falou, não é isso mesmo. Ele achou que era um problema de tradução. Eu falei, não, é isso mesmo. Não, mas você tem que estudar com a sua capacidade de pagamento do seu plano de saúde, né? Do seu sistema de saúde. Não era nem plano de saúde, nós estamos falando do sistema de saúde inglês e ele falando sobre isso. Portanto, no final, ao fim e ao cabo, eu acho que é muito bom a gente poder falar para quem representa diretamente os beneficiários, que são os RHs em última análise, e da forma como isso acontece. Eu acho que essa proximidade ela é fundamental, viu, Mariana? Te parabenizando. Porque quase sempre, quando a gente acessa o RH, quando a gente acessa a empresa e expõe, né, esse conflito, essa questão, esse dilema, quase sempre a gente tem soluções melhores do que soluções judiciais. Essa questão da judicialização, que a Raquel falou sobre ela aqui, também é um outro horizonte, onde uma parte significativa, no ano passado, gente, foram 4 bilhões de reais que a saúde suplementar pagou por ordem judicial.
Na prática, é o juiz prescrevendo. Ele não usa de evidências científicas, ele raramente se cerca ali de uma estrutura para poder tomar esse tipo de decisão. Ele vai tomando, porque tem um laudo, um médico, muitas vezes com conflito de interesse, deu um laudo ali para aquela cobertura, pedindo aquela cobertura, o juiz manda pagar, foram 4 bilhões que a sociedade brasileira que possui plano de saúde pagou para que a gente pudesse, então, continuar funcionando. Portanto, nesse último ano agora, todo mundo vai ter um a mais no reajuste dos planos de saúde por conta de 4 bilhões que foram prescritos pelo judiciário. Perfeito. Uma das coisas que a gente tem vivenciado muito é quando o colaborador ele tem ciência dos impactos que geram a judicialização. Então, quando ele tem uma dificuldade, o RH ele não intensifica, procura um advogado que você vai conseguir essa liberação, porque no final do dia todo mundo paga a conta, a empresa paga a conta, né? O colaborador fica sem plano, então tem que fazer um downgrade. Então, quando a gente começa a ter o contato com o beneficiário e a conscientização, tem casos muito interessantes que ele mesmo vem e pede um apoio e juntos a gente consegue, inclusive, trazer custos operacionais muito mais factíveis do que, certamente, uma judicialização que, no final, penaliza todo mundo. Então, é muito importante criar essa conscientização, né, das empresas, em conjunto com a operadora e não tendo uma percepção que a operadora é obrigada porque eu pago. Não, todos pagamos, né? Estamos concluindo. Eu acho que agora aqui o nosso tema é o que é o impacto, como vai ser o futuro, se a gente olha para 2026, Raquel e Dr. Eltor, quando a gente vê o futuro da saúde do Brasil, como que a gente conclui esse nosso painel, né, sobre esse tema, como vocês enxergam a saúde, né, em 2026, em 2027, como que é o futuro para vocês? Eu disse na abertura sobre essa questão das chamadas transições demográficas, epidemiológicas. Isso terá impacto, isso vai influenciar o futuro da saúde. Um outro aspecto é a gente entender que do outro lado tem uma sociedade brasileira, que tem uma capacidade limitada de pagamento. Então eu entendo que tem plano para a classe AA e tal, mas tem uma grande população. Quando você faz uma pesquisa populacional, e existem várias pesquisas feitas nessa direção, a gente afere que a população desejaria ter um plano de saúde, mas que eles não têm porque não tem como pagar por esse plano de saúde. Então, pensar em criar estruturas que tornem o plano de saúde mais acessível, né? A gente fala de estratégias que possam tornar tudo o que nós falamos aqui até agora, tornam os planos de saúde menos acessíveis, porque eles se tornam mais caros. A judicialização encarece, as terapias mal avaliadas encarecem, a ampliação de terapias que já existiam de forma desmesurada encarece. Isso vai fazendo com que cada vez mais pessoas tenham dificuldade de ter o plano de saúde, seja pagando do próprio bolso ou tendo uma empresa que também vai começar a fazer essas contas, e você lida com isso cotidianamente. Num determinado momento só tem um jeito, que é fazer downgrade na operação, e de repente daqui a pouco você não tem mais, né? Abaixo daquele segmento não tem mais. Portanto, pensar em modelos assistenciais que entreguem valor, né? Pensar em moderar a expectativa das pessoas em relação ao que é o plano de saúde, né? Essa questão essa linha tênue que é entre tratar a saúde e cuidados estéticos, por exemplo, isso a gente tem que definir com muita clareza, até que pode, daqui para frente não pode. E as pessoas têm que entender que isso é para o bem da coletividade, né? Então, lidar com a expectativa das empresas, lidar com a expectativa das pessoas, lidar com os chamados modelos assistenciais. Existem modelos que são mais eficientes, né? Modelos que priorizem aí uma atenção primária, uma continuidade do cuidado, o que a gente chama de gestão de percurso assistencial. Alguém numa condição de saúde grave, muitas vezes
pode fazer um percurso assistencial mais inteligente sob o ponto de vista do cuidado, em primeiro lugar, mas também do custo, né? O não desperdício, acho que a gente tem que falar de desperdício. Esse é um dado internacional, os Estados Unidos têm isso melhor aferido. Fala-se que 30% de tudo que se gasta em saúde são desperdícios, ou seja, tem muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem que trabalhar para capturar essas oportunidades que estão aí para o futuro, e é dessa forma que eu vejo. Bom, Elton, Raquel. É isso, além dos pontos que o Elton passou, assim, quando a gente olha esses eventos de inovação mundo afora, talvez metade das coisas que circulem nesse tipo de evento sejam ligadas à saúde de alguma forma, né? Então é muito legal toda essa revolução que está acontecendo, todas essas descobertas desses medicamentos para doenças raras e tudo mais. A gente vai ter no final do dia mais tempo de vida com quem a gente ama e com mais saúde. Então isso é bom para todo mundo. Como a gente equaliza esse custo é que é o grande problema. E aí eu vou voltar para o início da questão, então peço perdão por ser zero inovadora na minha fala, mas eu vou bater num ponto que é fundamental. Nós custamos o segundo maior gasto de qualquer empresa. Não adianta falar com a gente no mês que antecede o reajuste, ou no Outubro Rosa para pedir uma palestra, ou na semana do CIPAT para pedir um patrocínio, gente. Não. Também, mas não. Isso tem que ser uma agenda viva. A gente tem que se falar mensalmente. Abra um espaço para a gente, né? Isso deveria ser uma pauta tratada em agenda de conselho, na minha opinião, né? O que está sendo feito? Quais ferramentas de gestão estão sendo aplicadas? Como que está o uso da coparticipação? Infelizmente, ou felizmente, porque eu, como funcionária da Sul América, tenho 30% de coparticipação em qualquer evento ambulatorial que eu tenha. A gente pensa com mais carinho quando dói no bolso. Fim. É um evento, uma situação de urgência, teve um acidente, uma doença crônica, tal. Vai precisar de um atendimento mais complexo. Aí não incide coparticipação. Agora, a coparticipação é fundamental. Como é que está isso? Como é que está o olhar das empresas quando entra uma judicialização contra a Seguros Unimed ou contra a Sul América? De novo, muitas vezes a empresa não é nem chamada lead, mas no final do dia é contra vocês. É contra mim? Perfeito. Pego, pago e repasso. Então, os médicos das empresas, os RHs, os médicos das consultorias, eu acho que podem e devem atuar ali, ó, no dia. Entrou a liminar hoje, vamos conversar hoje, o que a gente pode fazer? Porque muitas vezes é desinformação. E aí bate lá no juiz, o juiz não é médico, ele não é o Elton, ele se aproxima muito mais de mim, que eu sou uma matemática, né? Eu não consigo avaliar se aquele procedimento é pertinente ou não. Eu pergunto para os meus médicos, o juiz não, ele define ali com base no pedido e com base no que é levado a ele, que muitas vezes eu tenho uma situação de vida ou morte, ele vai carregar esse risco de morte para ele, eu até entendo, né, a forma como ele decide. Mas aí a gente precisa também dar um outro passo, que é os juízes consultarem os núcleos de apoio técnico que já estão disponíveis e que, infelizmente, são pouco usadas. Então, no final do dia, se o básico for bem feito, eu acho que a gente vai ter uma saúde muito mais sustentável para todo mundo, que a gente não reduza esses 25% da população e, pelo contrário, a gente cresça. Então, tem coisas básicas que podem ser feitas. Quem aqui tem seguro de carro? Quem tem seguro de carro tem franquia. Sabe que a franquia é R$2.000, 5.000, 20.000, seja lá o que for. Por que no saúde a gente não pode ter franquia? Essa franquia, neste formato de pagamento total dos eventos até completar esse valor da franquia, ia deixar muito mais barato o plano de saúde. Então, esse tipo de inovação, infelizmente, a gente ainda, que não é bem uma inovação, né? Franquia no automóvel existe há 100 anos, isso vai permitir que o produto fique muito mais leve, que mais pessoas tenham acesso e que os reajustes sejam menores. Então, a provocação, acho que é essa. Seguros internacionais já trabalham com franquia, né, Raquel? Bom, gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui no painel com o Dr. Elton e Raquel. Gratidão. Pessoal, muito obrigada pela audiência, viu? Obrigada, bom evento. Obrigado, Mari.